Saúdo a todos aqueles que nos estão a acompanhar através da transmissão que nós estamos a fazer a partir aqui da Igreja. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós decidimos, conforme já puderam ver de manhã, começar a fazer a transmissão da Palavra do Senhor a partir da casa de oração. Assim podemos fazê-lo em direto para os irmãos e achamos que era mais conveniente fazê-lo. É um pouco estranho, de facto, só estou aqui eu, ele e o nosso irmão Tiago. Talvez nós já pudéssemos ter imaginado passar por muitas coisas, mas não por uma situação destas. Mas nós temos esperança que esta situação normalize, pelo menos ao ponto de nos permitir voltar a congregar. E também, como estes dias ouvi alguém dizer, há coisas que nós só percebemos a sua importância quando elas nos faltam. E realmente o facto de nós neste momento não podermos congregar como corpo, nós que estávamos habituados a fazê-lo como uma coisa normal, nós hoje damos com certeza mais importância ao facto de nós nos podermos reunir como corpo, como igreja, vermos os irmãos, cumprimentarmos os irmãos, partilharmos as bênçãos do Senhor com os irmãos, agora que isso nos falta, não é? Por isso nós vamos também orar e fazer disto a nossa oração, que o Senhor nos ajude a ultrapassar este momento para que nos possamos voltar a congregar, mas não só por isso, também nós sabemos que dezenas, centenas de vidas são ceifadas diariamente e nós devemos de facto olhar para os céus e clamar ao Senhor por misericórdia, porque os homens podem apresentar muitas soluções, mas de facto a solução está no Senhor. E nós então vamos também aproveitar o momento e vamos clamar ao nosso Deus, quer por esta situação, por esta pandemia que nós passamos, quer também para que o Senhor fale aos nossos corações esta noite. Nós temos a oportunidade de acompanhar algumas das pessoas que nos estão a ver, e eu quero saudar a nossa irmã Ana Maria, o nosso irmão Serafim e outros que nos acompanham, que nós aqui podemos ter a oportunidade de ver, mandar um abraço, os cumprimentos, a paz do Senhor, e também dizer algo muito importante, que é: todos nós e a casa do Senhor, a Igreja, está aberta e todos nós estamos disponíveis para ajudar em qualquer circunstância. Alguém que tenha uma necessidade de qualquer tipo de necessidade, nem que seja para conversar um pouco, nós estamos disponíveis, a Igreja está disponível a ajudar, seja naquilo que for, por favor, que ninguém se sinta inibido a solicitar, seja ajuda, seja qualquer coisa que seja necessário. Vamos então orar. Senhor Deus e Pai Santo, eis-nos aqui, Senhor. Estamos aqui neste lugar, outros a partir de suas casas, Senhor. Nesta hora, Pai Santo, nós dobramos as nossas cabeças, Senhor, e clamamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, por graça e misericórdia. Senhor Pai Santo, só o Senhor sabe os propósitos desta situação pela qual nós atravessamos, pelo qual todo o mundo atravessa neste momento. E nós queremos, Senhor, rogar por misericórdia, Senhor, por todos aqueles que estão afetados diretamente
por esta doença, Senhor, que tem ceifado milhares, milhões de vidas, Senhor, mundialmente, Senhor. E rogamos em particular neste momento pela nossa nação, Senhor. Rogamos por todos aqueles que fazem da sua vida profissional estar na linha da frente para combater as doenças, Senhor. Rogamos por aqueles que nos governam, que o Senhor lhes dê sabedoria para tomar as decisões certas, Senhor. E rogamos, Pai Santo, para que principalmente, Senhor, o homem perceba, Senhor, que sem Ti nada pode, que sem Ti nada é, Senhor, e que nós possamos olhar para os céus e clamar ao Deus vivo por misericórdia e graça. E, Pai Santo, que estes momentos que nós vivemos sirvam também, Pai, para que nós possamos perceber, Senhor, quão abençoados nós temos sido, Senhor, e muitas das vezes nós não damos valor àquilo que já damos por normal no nosso dia-a-dia, Senhor. Rogamos-te por todos os nossos irmãos, Senhor. Rogamos por todos aqueles que possam passar necessidades, Pai Santo, que nós comuniquemos as nossas necessidades uns aos outros, Senhor. E rogamos-te agora também, Senhor, que o Senhor se revele à nossa alma, Senhor, se revele ao nosso coração e fale ao nosso coração e nos ensine e nos indique qual deve ser a nossa postura, a nossa posição nestes momentos, nestes dias, e também consoles os nossos corações, o nosso coração, Senhor, fazendo-nos lembrar que o descanso e a alegria não são aqui nesta terra, Senhor, mas são nos novos céus e na nova terra que tens preparado para cada um de nós, Pai Santo. E é no nome de Jesus, o Teu amado Filho e nosso querido e amado Salvador, que nós rogamos todas as coisas. Amém. Nós vamos então abrir a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Pedro, na segunda carta de São Pedro, o apóstolo Pedro. Nós já tivemos a oportunidade de meditar na primeira carta do apóstolo Pedro e nós hoje iremos dar início à segunda carta do apóstolo Pedro e fazendo aqui referência a um dos assuntos, não esmiuçando o texto, mas retirando daqui uma das mensagens que o apóstolo Pedro quis dar aos irmãos naquele momento e que ficou registado na palavra do Senhor para que chegasse até nós. E é uma mensagem que se adequa perfeitamente aos nossos dias e a uma necessidade muito particular que nós, como igreja, temos neste momento. E nós vamos ler na segunda carta do apóstolo Pedro, no versículo 1 até ao versículo 13. Ou melhor, até ao versículo 15. E diz a palavra do Senhor: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé
a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda a ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Até aqui a palavra do Senhor. Há aqui um tema central nesta mensagem que o apóstolo Pedro dá aos nossos irmãos e que a palavra do Senhor nos dá a nós. Mas, antes de falar nesse tema central, quero só chamar aqui a atenção para este pormenor, que é o apóstolo Pedro, quando está a escrever esta carta, esta segunda carta, ele está consciente que está prestes a partir. Quando o apóstolo Pedro fala no seu tabernáculo, ele está a falar no seu próprio corpo. Ele diz, e há uma razão para ele chamar tabernáculo ao corpo, nós não iremos falar nisso hoje, mas apenas atentar para esse facto. Ele diz que, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados a presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, neste corpo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda a ocasião, depois da minha morte, que tenhais lembrança destas coisas. Ele, portanto, o apóstolo Pedro estava consciente que estava prestes a partir, portanto, aquilo que o apóstolo Pedro quer transmitir são assuntos muito importantes. É como se nós tivéssemos a última oportunidade para dizer alguma coisa a alguém. E, portanto, nós vamos dizer aquilo que é mais importante a esse alguém. E também é interessante nós repararmos aqui neste ponto que o apóstolo Pedro diz, que é, no versículo 15 diz, mas também eu procurarei, em toda a ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Nós, para nos lembrarmos de algo, nós temos que saber já esse algo, não é? Nós, para nos lembrarmos de alguma coisa, é porque nós no passado já soubemos da existência dessa coisa, não é? E o apóstolo Pedro também diz no versículo 12, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. O apóstolo Pedro está a dizer, eu sei que vocês já sabem, mas é preciso lembrar constantemente, é preciso avivar a memória, é preciso pensar diariamente neste assunto para nós não nos esquecermos. É preciso nós exercitarmos este assunto.
Há uma regra que nós podemos ver diariamente, tal como existem leis, como a lei da gravidade, como as leis, ou muitas leis da física, as leis da termodinâmica, leis que nós conhecemos, não é? Nós sabemos que se saltarmos num muro com uma elevação grande, nós vamos nos aleijar devido à lei da gravidade. E como essa lei, há muitas outras leis, e a existência dessas leis servem também para nos lembrar que há leis espirituais também. E uma lei que nós podemos ver, se bem que muitas vezes nem pensamos nela, mas podemos ver diariamente, é que neste mundo tudo tem tendência a correr para a desordem e para, digamos, o envelhecimento. Tem tendência a correr para a corrosão. Por exemplo, nós sabemos que para construir uma casa não basta pegar nos tijolos e lançá-los à sorte e a casa por si só se vai construir. Isso não existe. Porque é necessário fazer alguma coisa com aqueles tijolos para se formar uma casa. Ou seja, a tendência normal neste mundo é que as coisas vão da organização para a desorganização. Se nós pegarmos como já dissemos, num monte de tijolos e simplesmente os lançarmos à sorte, não vai aparecer uma casa feita. É necessário haver uma ação nesse sentido para que a casa se construa. É necessário trabalhar na construção dessa casa. Outro exemplo é em relação, por exemplo, à nossa saúde. Nós, para termos saúde, o que é que nós precisamos de fazer? Nós temos que tomar medidas, temos que fazer determinadas coisas para que tenhamos uma boa saúde. Se nós simplesmente ficarmos parados, aquilo que vai acontecer é que a nossa saúde se vai deteriorar mais rapidamente. Se nós simplesmente ficarmos parados, por exemplo, em relação à nossa higiene, se nós simplesmente ficarmos parados, nós começamos a sujar e vamos acumulando sujidade, sujidade, sujidade. É preciso nós fazermos alguma coisa para nos mantermos limpos. Como o Senhor Jesus disse, neste mundo a traça e a ferrugem consomem. É como o ferro é consumido pela ferrugem. Se não for trabalhado, se não for limpo, se não for tratado com produtos, o ferro vai se corromper e corroer até se destruir. Ou seja, para haver preservação, para haver limpeza, para haver construção de algo, é necessário haver uma ação, é necessário haver trabalho, é necessário haver movimentação nesse sentido. E os dias em que nós vivemos, em que nós estamos em nossas casas, parados, não é? Em que nós não nos reunimos como corpo, em que nós não nos reunimos com outras pessoas, se nós nada fizermos no sentido contrário, a nossa tendência natural é para que nós nos desliguemos da piedade, é para que nós nos desliguemos do reino dos céus, é para que nós nos afastemos do nosso Deus. Essa é a tendência natural aqui nesta terra. Por causa do pecado. E nós, se nos lembrarmos da condenação que foi dada a Adão,
Deus disse-lhe que a partir daquele momento a terra iria produzir os espinhos, não é? Nós sabemos que num campo os espinhos nascem naturalmente sem serem plantados. Se nós queremos ter um campo limpo, onde plantamos só as coisas boas que se podem comer, nós temos que trabalhar nesse campo. Mas as coisas más nascem por si só. É como o pecado. O Senhor Jesus diz, lá no Evangelho de São João, no capítulo 3 e nos versículos 16, 17 em diante, diz que nós, para sermos salvos, precisamos de crer. Mas o homem, para se perder, não precisa de fazer nada, porque o homem já está perdido. É essa a ideia que passa. Ou seja, nós, para estarmos perdidos e para irmos para o inferno, basta termos nascido. É necessário que aconteça algo para nos salvar e purificar e santificar. Então, qual é que é a ideia? E a ideia que o apóstolo Pedro nos passa nesta parte da sua mensagem. O apóstolo Pedro, ele começa por dizer no versículo 1 que Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que connosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Esta carta é dirigida a todos os salvos. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, aquilo que o apóstolo Pedro nos está a dizer é que o Senhor já nos deu todas as condições para que nós tenhamos uma vida de piedade, uma vida dedicada ao nosso Deus. O Senhor dá-nos todas as condições para nós termos uma vida dedicada a servi-lo. É isso que é uma vida de piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou da sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, nós fomos resgatados da condenação, da corrupção pela concupiscência que existe neste mundo. Nós fomos resgatados do pecado. Nós fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro. E nós agora vamos parar no versículo 4 e vamos saltar para o 9, que diz: Pois aquele em quem não há estas coisas, que fala entre o versículo 6 e 8, é cego, nada vendo ao longe, ou seja, não discernindo o caminho, havendo esquecido da purificação dos seus pecados. Ou seja, se nós não exercitarmos a fé, se nós não formos proativos na santificação da nossa alma, nós vamos até esquecer-nos que os nossos pecados foram purificados. Nós vamos voltar ao velho homem. Como diz, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados. Tal como no versículo 4 diz, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, nós escapamos desta corrupção que há no mundo, nós nos lembramos de que os nossos pecados foram purificados, nós nos lembramos que nós fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro, mas nós fomos comprados, nós fomos resgatados, nós fomos salvos para servirmos ao Senhor. Nós não fomos comprados nem resgatados para voltarmos às obras do velho homem.
Nós não fomos comprados, o Senhor Jesus não veio a este mundo morrer para nos salvar, para que nada se passasse connosco. Nós fomos salvos para servirmos a Deus. Nós somos salvos para, a partir do momento que somos salvos, começarmos a conhecer a Deus, que é o que fala nos versículos 1º, 2º e 3º. O conhecimento de Deus. E nós vamos conhecer Deus para toda a eternidade, porque Ele é infinito. Mas se nós simplesmente ficarmos parados, se nós não formos proativos, e esse é o perigo destes dias, a nossa tendência natural é voltar para o pecado, é voltar para as velhas obras. E esse é que é o perigo dos nossos dias. Nós temos que contrariar isso. É como aqueles exemplos que nós falámos, se eu me quero manter limpo, eu tenho que me lavar. Porque se eu ficar parado, eu vou me sujar, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso de correr para a lama para me sujar, basta não me lavar. Com o tempo eu vou ficando sujo. E no versículo 5 diz, e vós, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à fé a virtude, e à virtude a ciência, o conhecimento da palavra do Senhor. E à ciência, a temperança, o domínio próprio. E à temperança, a paciência, suportar a aflição, suportar a dor, ser pacientes uns com os outros. E à paciência, a piedade, as coisas de Deus, servir ao Senhor. E à piedade, o amor fraternal, o amor entre irmãos, é o amor fraternal, a caridade, o amor em geral. Ou seja, nós, filhos de Deus, aqui neste mundo, temos que ter uma atitude proativa. Provérbios falam muitas vezes da ociosidade, dos perigos da preguiça. Se nós ficarmos parados, se nós não exercitarmos a oração, se nós não exercitarmos o conhecimento da palavra do Senhor, se nós não exercitarmos a piedade, ligar aos irmãos, comunicar com os irmãos, a nossa tendência natural, aquilo que vai acontecer, não é que pode acontecer, é uma lei, vai acontecer, é que nós vamos nos deteriorando, nós vamos passando de bem para mal, nós vamos passando das obras do novo homem para o velho homem. Portanto, a mensagem que queria deixar para os irmãos que a palavra do Senhor nos passa aqui uma das mensagens que a palavra do Senhor nos passa neste texto é essa. Nós temos que ser proativos. A santificação das nossas vidas é um processo, o qual nós temos que o trabalhar. Nós temos que trabalhar a nossa salvação. Nós temos que operar a nossa salvação. Temos que buscar ao Senhor. Eu tenho que tirar tempo do meu dia para buscar ao Senhor, tempo de qualidade, para orar, para meditar na palavra do Senhor. Se eu não fizer isso, eu posso ter a certeza absoluta que aquilo que vai acontecer é que eu vou deixar de servir ao Senhor. Eu vou deixar de amar os irmãos. Eu vou deixar a vida de piedade. Portanto, irmãos, e para terminar, a mensagem é esta. Que nós nestes dias, que nós estamos mais por casa, e não só nestes momentos, mas especialmente nestes momentos, que nós somos dados à preguiça, somos dados à ociosidade, somos dados ao conforto deste mundo, que nós busquemos mais e mais ao Senhor, tendo em conta que se nós não exercitarmos a fé, se nós não exercitarmos a piedade, se nós não exercitarmos a oração, se nós não exercitarmos a leitura na palavra do Senhor, a meditação na palavra do Senhor, aquilo que vai acontecer, tão certo como que se eu saltar de um prédio de 10 andares eu vou morrer pela lei da gravidade, é tão certo como isso. Aquilo que vai acontecer é que a minha piedade vai-se deteriorando, a fé vai-se deteriorando, tudo se vai deteriorando, tal como o ferro que é consumido pela ferrugem se vai deteriorando. Este é um princípio
que nós precisamos de o entender e interiorizar para que nós possamos ser proativos. Nós temos que crescer em graça e conhecimento, temos que buscar mais a palavra do Senhor, como o apóstolo Pedro diz, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Nós temos que acrescentar, temos que crescer. E à virtude, acrescentai a ciência. E à ciência não quer dizer que primeiro venha a fé, e depois venha a virtude, e depois venha a ciência. Não é isso que quer dizer. Aquilo que quer dizer é que nós temos que crescer, nós temos que evoluir, nós temos que trabalhar a nossa santificação. A virtude, fé, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, amar ao Senhor, amar ao meu próximo. Se eu não for proativo, se eu não me treinar e exercitar, aquilo que vai acontecer é que eu vou-me corrompendo, conforme está escrito, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há neste mundo. Nós já escapamos, irmãos, da penalização. É importante nós percebermos isto, e eu termino com esta frase. A vinda do Senhor Jesus ao mundo fez-nos escapar da penalização, da concupiscência, da corrupção, do pecado. Quando o Senhor Jesus morre na cruz do Calvário e ressuscita e ascende aos céus, e quando nós, pela operação do Espírito Santo, cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos libertos da culpa e da penalização. Somos libertos do inferno, da penalização, mas nós não deixamos de estar sujeitos ao pecado, no sentido de que, se nós não vigiarmos, se nós não atentarmos para a palavra do Senhor, nós vamos sofrer. E nós temos vários exemplos na palavra do Senhor em que o povo de Deus, Israel, começou a praticar atos piores até do que aqueles que não eram povo de Deus. Nós temos vários exemplos, como o povo de Deus, o povo de Israel, ia para o meio de outros povos e, como não tinha cuidado, começava a adorar outros deuses e começava a praticar até atrocidades ao ponto de darem os seus próprios filhos em sacrifícios a outros deuses. E nós não deixamos de estar sujeitos a isso, irmãos. Nós não deixamos de estar sujeitos aos perigos, à concupiscência deste mundo. Se nós nada fizermos, nós vamos sofrer, tal como os ímpios sofrem, às mãos do pecado. Por isso, irmãos, nós estamos livres da penalização, mas nós aqui deste mundo, se não vigiarmos, se não orarmos, nós vamos cair em tentação. Por isso é que o apóstolo diz, portanto, e termino com o versículo 10, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes, ou seja, cada vez mais crescer, evoluir a vossa vocação, aquilo que o Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou, e nós temos que fazer cada vez mais firmes essa vocação e eleição, porque fazendo isto jamais tropeçareis, mas se não fizermos, nós vamos tropeçar. Esta é a mensagem para nós que a palavra do Senhor nos deixa nesta noite. Nós então vamos ter uma palavra de oração. Dou mais uma vez saudações a todos aqueles que acompanham-nos pela internet e possivelmente outros que poderão vir a acompanhar mais tarde. Deixo uma palavra de carinho também para com todos os irmãos, uma palavra de saudade para com todos os irmãos e mais uma vez dizer que se houver necessidades, seja de que ordem for, com certeza que todos estamos sujeitos a elas, mas também todos estamos prontos e predispostos a ajudar em tudo aquilo que for necessário, portanto, que nós comuniquemos as nossas necessidades uns com os outros. Vamos então só ter uma palavra de oração para nos despedirmos. Senhor Deus e Pai, Deus Santo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
Criador, sustentador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eis-nos aqui, Senhor, nesta forma anormal, mas dá-nos graça, Senhor, para que continues a encontrar os verdadeiros adoradores que te adoram em verdade e em espírito, Senhor, e que, ainda que em condições anormais, o Senhor receba a honra e a glória que lhe é devida. Obrigada, Senhor, porque apesar de não precisares de nada, Senhor, de seres totalmente suficiente em Ti mesmo, te aprouve partilhares conosco, homens e mulheres pecadores, a Tua glória, Senhor. Os novos céus e a nova terra que preparaste, sem pecado, Senhor, onde nós te poderemos servir e conhecer para toda a eternidade, Senhor. Enquanto estamos aqui neste mundo, Pai Santo, como Teus embaixadores, desperta a nossa alma, Senhor. Desperta o nosso coração para Ti, Senhor. Não nos deixes ficar mornos, Senhor, mas aquece o nosso coração com o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor. E aviva a Tua Igreja, Senhor. Aviva-nos, Senhor, nestes tempos, para que o Teu Evangelho seja pregado com poder e autoridade, o poder e a autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor, para que as almas que perecem possam crer, Senhor, e serem salvos do fogo do inferno, Senhor. Rogamos pelas almas dos nossos familiares, Senhor. Ó Pai, purifica-nos como o ouro, Senhor, que é purificado, para que nós possamos pregar o Evangelho, Senhor, não só com as nossas bocas, mas com a nossa vida também, Senhor. Dá-nos espírito de oração, Senhor, e que a nossa alegria seja a Tua lei, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e desperta-nos para Ti, Senhor. Abençoa-nos, abençoa cada irmão, Senhor, abençoa as nossas irmãs lá em Tangil, que não podem receber esta Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito as console e as guarde, Senhor. E abençoa toda a Tua Igreja espalhada por todo este mundo, Senhor. E desperta-nos para te servirmos com mais vigor e amor, Senhor. No nome e nos méritos do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém. A todos, um resto de um bom fim de semana. Nós agradecemos também ali ao Tiago, que tem este trabalho de nos pôr a fazer aqui a transmissão, e despedimos-nos então de todos os irmãos com a paz do Senhor.